Mateus capítulo 8. Aqui o Senhor começa, no meio de Israel, a sua paciente vida de testemunho, que fundou com a sua rejeição pelo povo que Deus havia preservado durante longo tempo para si e para a sua própria bênção. O Senhor tinha anunciado o reino, posto em evidência em todo o país o seu poder, declarando o seu caráter, bem como o espírito dos que deviam entrar no reino. Mas os seus milagres, bem como todo o Evangelho, são sempre caracterizados pela sua posição entre os judeus e os desígnios de Deus com eles, até ser rejeitado. Os milagres de Cristo tinham um caráter particular. Não se tratava apenas de atos de poder, mas sim de atos do poder de Deus, visitando este mundo em bondade. Este poder tinha sido frequentemente manifestado, sobretudo a partir de Moisés, mas não raro em julgamento. Todos os milagres de Cristo livravam os homens das funestas consequências que o pecado tinha trazido. Houve apenas uma exceção, a maldição da figueira, mas ela representava uma sentença judicial contra Israel, isto é, contra o homem sobre a antiga aliança, quando tinha uma bela aparência, mas não dava fruto. Cristo é Jeová, mas é homem obediente à lei, deixando antever a entrada dos gentios no reino, o seu estabelecimento em mistério no mundo, predizendo a edificação da igreja ou assembleia sobre o reconhecimento de ser o Filho do Deus vivo e o reino em glória, e ao mesmo tempo que revela, como efeito da sua presença e perversão do povo, leva sobre o seu coração, como perfeita paciência, o fardo de Israel. É Jeová presente em bondade, aparentemente um deles mesmo. Espantosa verdade. Acrescento aqui algumas notas manuscritas, tomadas ao reler o Evangelho segundo Mateus, depois de preparado este estudo. Elas lançarão, penso eu, luz sobre a estrutura deste Evangelho. Os capítulos 5 a 7 indicam o caráter requerido para entrar no reino, caráter que devia marcar o remanescente reconhecido, estando Jeová então em caminho com a nação para o julgamento. Os capítulos 8 e 9 mostram o outro lado da questão, a graça e a bondade introduzidas, Deus manifestado, o seu caráter e os seus atos. Essas coisas novas que não podiam manter-se entre as velhas, e ainda a bondade em poder, mas rejeitada, o Filho do Homem, não o Messias, não tendo onde repousar a cabeça. O capítulo 8 apresenta a intervenção atual de Deus em bondade temporal com poder. Este capítulo ultrapassa Israel por causa da bondade que atuava em graça a respeito do que era excluído no campo de Deus em Israel. Compreende o poder de Deus acima de todo o poder de Satanás, das enfermidades e dos elementos, e isto por Cristo, tomando o fardo sobre si próprio, mas numa rejeição de que ele tinha plena consciência. Os versículos 17 a 20 do capítulo 8 levam-nos a Isaías capítulo 53, versículos 3 e 4, e a um estado de coisa que exige que o sigamos plenamente, renunciando a tudo ou mais. Isto conduz a este triste testemunho: se o poder divino expulsa Satanás, a presença divina, que assim se manifesta, é insuportável para o mundo. Os porcos representam Israel. O capítulo 9 mostra o lado religioso da presença do Senhor em graça, o perdão e o testemunho de que Jeová estava ali, segundo o Salmo 103, mas para chamar os pecadores e não os justos. Eis, sobretudo, o que não podia convir aos velhos odres. Finalmente, exceto a paciência em bondade, este capítulo põe praticamente fim à história.
ele veio para salvar a vida de Israel. Quando ele veio, era realmente a morte. Somente por toda parte onde havia fé, no meio da multidão circunvizinha, havia curas. Os fariseus mostram a blasfêmia dos chefes, mas a paciência da graça subsiste ainda. Desenvolvida para com Israel no capítulo 10, no capítulo 11, todas as coisas foram achadas como não servindo para nada. O Filho revelava o Pai, e isto permanece em nós e dá descanso. O capítulo 12 desenvolve plenamente o julgamento e a rejeição de Israel. O capítulo 13 apresenta Cristo como um semeador, não procurando fruto na sua vinha. Apresenta também a forma atual do reino dos céus. Em primeiro lugar, encontramos a cura do leproso. Só Jeová, em sua bondade soberana, podia curar a lepra. Veja-se Levítico capítulo 14. Aqui Jesus faz o mesmo. Se quiseres, diz o leproso, podes. Quero, responde Jesus, capítulo 8, versículos 2 e 3. Mas, ao mesmo tempo, enquanto manifesta em sua própria pessoa o que repele toda a possibilidade de contaminação, o que está acima do pecado, mostra a mais perfeita condescendência para com aquele que estava contaminado. Ele toca o leproso, dizendo, quero ser limpo. Versículo 3. Vemos a graça, o poder, a santidade incontaminável de Jeová descendo na pessoa de Jesus, a maior proximidade do pecador, tocando-o, por assim dizer. Era, na verdade, o Senhor que te cura. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Aquele que tocasse um leproso tornava-se ele próprio impuro, mas o nosso adorado Salvador aproximou-se mesmo assim do homem e limpou-o, sem contudo contrair a impureza dele. O leproso conhecia o poder do Senhor, mas não estava seguro da sua bondade. O quero manifesta, mas com o direito que só Deus tinha de dizer quero. Ao mesmo tempo, Jesus esconde-se e ordena ao homem que acabava de ser curado que vá mostrar-se ao sacerdote em conformidade com as ordenanças da lei e que fizesse a sua oferta. Não sai da esfera do judeu em sujeição à lei, mas Jeová estava ali em bondade. Porém, no caso seguinte, encontramos, no versículo 5 e seguintes, um gentil que, pela fé, desfruta o pleno efeito daquele poder que a sua fé atribuía a Jesus, dando ao Senhor ocasião para revelar a verdade solene de que muitos destes pobres gentios virão e se assentarão no reino dos céus com os pais, honrados pelos judeus como progenitores dos herdeiros da promessa, enquanto que os filhos do reino seriam lançados nas trevas exteriores. De fato, a fé do centurião reconhecia um poder divino em Jesus, que, devido à glória daquele que o possuía, não abandonaria Israel, mas abriria a porta aos gentios e enxertaria na oliveira da promessa ramos da oliveira brava no lugar daqueles que seriam cortados. A forma como essas coisas se cumpriram na Assembleia não estava agora em questão. Jesus não abandona ainda Israel, entra em casa de Pedro e cura a sogra dele, e passando o sábado faz o mesmo a todos os enfermos que se juntam em redor da casa. Os enfermos são curados, os demônios expulsos, de modo que a profecia de Isaías tem o seu cumprimento. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías capítulo 53, versículo 4. Jesus tomou de sua livre vontade o peso de todas as dores que oprimiam Israel, a fim de os aliviar e curar. É ainda Emanuel, que sente a sua miséria e se aflige com as aflições deles, mas que vem com esse poder que demonstra que ele é capaz de os libertar.
Estes 3 casos de cura de que acabamos de falar mostram o caráter do seu ministério de um modo claro e notável. Esconde-se porque, até o momento de mostrar o juízo aos gentios, não levanta sua voz nas praças públicas. É a pomba que está sobre ele. As demonstrações do seu poder atraem a si os homens, mas isso de modo nenhum o ilude, e nunca, em espírito, se afasta do lugar que tomou. É desprezado e rejeitado pelos homens. Não tem onde reclinar a cabeça. As raposas e as aves do céu têm mais lugar sobre a terra do que ele. Ele, a quem vimos aparecer um momento antes como sendo o Senhor Deus, o Eterno, reconhecido pelo menos pelos infelizes, a cujas necessidades ele nunca deixou de responder. Portanto, se alguém o quer seguir, tem que deixar tudo para ser companheiro do Senhor, que não teria vindo à terra se tudo tivesse estado em ordem, nem sem absoluto direito, embora fosse, ao mesmo tempo, com amor, que só podia ser manifestado pela sua missão e as necessidades que o trouxeram. O Senhor tinha de ser sobre a terra, ou tudo ou nada. Isso devia ser com efeito sentido moralmente nos seus efeitos na graça, que agindo pela fé, ligava o fiel com ele, por um inefável elo. Sem isto, o coração não poderia ter sido moralmente posto à prova, mas isto não era menos verdade, porquanto as provas estavam bem presentes. O vento e as ondas, aos quais, ao parecer humano, ele estava exposto, obedeciam à sua voz. Notável prova para a incredulidade que o tinha despertado do seu sono, e havia suposto que era possível que as ondas o tragassem, e com ele os desígnios de Deus, os desígnios e o poder de quem criou os ventos e as ondas. É claro que aquela tempestade foi permitida a fim de experimentar a fé deles e manifestar a dignidade da sua pessoa. Se o inimigo era o instrumento que o produziu, apenas conseguiu que o Senhor manifestasse a sua glória. Tal é sempre o caso para Cristo e para nós, quando a fé existe. Ora, a realidade deste poder e o modo como ele operava são grandemente demonstrados pelo que se segue, versos 28 e seguintes. O Senhor desembarca no país dos Gergesenos ou Gadarenos. Ali o poder do inimigo mostra-se em todos os seus horrores. Se o homem para quem o Senhor tinha vindo em graça não o conhecia, os demônios conheciam o seu juiz na pessoa do Filho de Deus. O homem estava possesso deles, o temor que eles tinham do tormento, a quando do juízo final é aplicado no espírito do homem, a presença imediata do Senhor. Viestes aqui atormentar-nos antes de tempo? Os demônios atuam nos homens pelo terror do seu poder, não têm realmente nenhum, a não ser que sejam temidos, mas somente a fé pode tirar este medo ao homem. Não falo da consciência mediante a qual eles atuam, nem dos ardis do inimigo, mas sim do seu poder. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqui os demônios desejam mostrar a realidade do seu poder, e o Senhor permite-o, a fim de tornar bem claro que neste mundo não é meramente o homem que está em causa, quer seja bom ou mau, mas sim o que é mais forte do que o homem. Os demônios entram nos porcos e estes perecem nas águas. Triste realidade, plenamente demonstrada. Não se tratava nem de simples enfermidade, nem de concupiscências pecaminosa, mas de demônios. Mas a graça de Deus tratava também de alguém que, embora homem na terra, era mais poderoso do que eles. São obrigados a reconhecer esse poder e apelam para ele. Não existe a ideia de resistência. Na tentação do deserto, Satanás fora vencido. Jesus liberta completamente o homem a quem eles haviam oprimido com o seu poder satânico. O poder dos demônios não era nada perante ele.
podia ter libertado o mundo de todo o poder do inimigo, se essa fosse a única questão e de todos os males da humanidade, o valente fora manietado e o Senhor despunha do despojo, mas a presença de Deus, de Jeová, perturba o mundo mesmo mais do que o poder do inimigo que avilta e domina sobre a mente e o corpo. O poder do inimigo sobre o coração, tão pacífico, tão modesto e infelizmente tão pouco sentido, é mais poderoso do que a sua própria força. Este poder sucumbe ante a palavra de Jesus, mas a vontade do homem aceita o mundo tal como ele é, governado pela influência de Satanás. A cidade que tinha visto a libertação do endemoniado e o poder de Jesus entre eles, pede-lhe que se retire. Triste história a deste mundo. O Senhor veio com poder para libertar o mundo, o homem, de todo o poder do inimigo, mas o mundo não o quis. O homem estava moralmente afastado de Deus e não apenas submetido à escravidão do inimigo, submetera-se ao seu jugo, habituara-se a ele e não quis a presença de Deus. Não duvido de que o que aconteceu aos porcos seja uma figura do que aconteceu aos judeus ímpios e profanos que rejeitaram o Senhor Jesus. Nada mais impressionante do que a maneira como a pessoa divina, Emanuel, embora homem graça, é manifestado neste capítulo.